Alexandrina é para nós, por isso mesmo, um exemplo. Não só alguém a quem rezamos, a quem temos devoção, a quem pedimos graças, porque a Igreja já nos diz que ela está no céu, através da proclamação de ser bem-aventurada, ter sido beatificada, mas mais que isso, temos que olhar para a Alexandrina como exemplo da nossa vida. Um exemplo a seguir, uma seta que nos indica Jesus e o Evangelho. E a vida dela foi toda assim. Foi por causa deste Jesus e deste Evangelho que ela galgou daquela janela e ficou doente de tal modo para o resto da sua vida. Foi por fidelidade a Jesus, por fidelidade ao seu corpo como templo do Espírito Santo, por fidelidade à sua castidade e à sua virgindade. Foi porque quis viver o seu batismo com seriedade, com consciência cristã e ser fiel ao amor louco e apaixonado de Deus por ela e de Jesus Cristo, seu Filho. Então Alexandrina se torna para nós o tal exemplo que falava São Paulo, da luta contra o poder do pecado e contra o poder do mal. Ela soube lutar com a armadura da fé, como diz Paulo. Ela soube lutar e, durante os anos da sua doença prolongada, ela soube viver o seu batismo em radicalidade nesta luta, na fidelidade, na determinação, na audácia em ser uma verdadeira cristã. A oração que rezei no começo da missa nos situa naquilo que já todos vós sabeis, porque vindos aqui muitas vezes. Ela viveu o batismo com radicalidade, mas centrou-se de um modo particular no amor à paixão de Jesus, para ser redentora com Cristo Redentor, e no amor à Eucaristia, para viver dele e para ele, para que Jesus fosse de facto a sua vida. Ela, como São Paulo, pôde dizer com toda a certeza muitas vezes: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A união a Jesus crucificado, vítima do holocausto da cruz, que teve para ela consequências de muito sofrimento, de muita paixão interior, de muita compaixão, porque o amor a Jesus a levava a ser compadecida pelo mundo e pelos homens e mulheres pecadores e pecadoras, que ela se sentia também uma pecadora, a levou a viver com intensidade, a assimilar, se quiserem, na sua vida, sofrer com Jesus para que o mundo fosse salvo, para colaborar na redenção. A redenção já foi operada há 2000 anos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas todos nós, batizados, temos a vocação de ser redentores com Cristo, sacerdotes com Cristo, vítimas com Cristo. E foi isto que Alexandrina percebeu e viveu, diria, com uma audácia que atingiu o grau elevado. Não digo o mais elevado, é sempre difícil e nem se devem comparar os santos, mas viveu de uma maneira radical. Ela quis, por amor à humanidade, ser redentora com Jesus e sofrer com Ele. E a oração da missa pedimos essa graça de saber imitar, de olhar para o seu exemplo. Então cada um de nós, na sua vida de trabalho, na sua vida de família, na sua própria doença, se a tem, num desgosto, numa contrariedade, tem ocasiões imensas ao longo do dia e da vida para imitar a Alexandrina e ser vítima com Jesus, para ser redentor com Ele.
Redentor porque o mundo precisa. Redentor para que tenham vida, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Era esta a paixão de Alexandrina. Tem que ser esta a nossa paixão, como batizados. Não perder ocasião nenhuma de sofrimento, de morte, de pegar na cruz com audácia para ajudar à salvação e à redenção. O Papa Francisco nos tem falado muitas vezes nestes meses da cruz e da necessidade de cada cristão saber tomar a sua cruz. Ele diz mesmo amar a sua cruz para ajudar a que o Evangelho chegue a todos os corações. Há mais de metade da humanidade ainda não conhece Jesus Cristo. Mais de metade ainda não recebeu a luz do Evangelho, a palavra redentora. Então precisamos colaborar neste projeto de salvação e de redenção com a nossa querida Beata. Que nenhum de nós, por distração, ou até por revolta e por falta de aceitação, perca a ocasião de sofrer com Jesus, como diria São Paulo: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu não quero outra coisa, o resto é lixo, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Meu irmão e minha irmã, une-te a Jesus, sofre com Ele, colabora na redenção, adere realmente o coração com a tua oração, o teu trabalho, mas também a tua penitência e o teu sofrimento. Imita a Beata Alexandrina para que o mundo tenha vida e a tenha em abundância. Alexandrina, como sabeis, e quem esteve há bocado na hora santa já me ouviu dizer isto, Alexandrina foi uma cristã apaixonada pela Eucaristia, vivamente apaixonada, loucamente apaixonada, extremamente mergulhada na Eucaristia, celebração, mas mergulhada também na Eucaristia, comunhão, que encanto tinha ela quando podia comungar, mas mergulhada na Eucaristia também quando visitava em espírito e em coração, lá da sua cama, que nós ainda vemos hoje, visitava os sacrários onde Jesus estava mais só, mais ofendido, mais desprezado. Ela foi de verdade, como escreveu o seu diretor espiritual no primeiro livro, que se escreveu sobre ela, uma vítima da Eucaristia, uma vítima unida a Jesus Eucaristia, uma vítima oferecida com Jesus Eucaristia, numa paixão louca por Ele e num desejo do amar e do fazer amar pelos outros. Talvez por isso mesmo é que estamos aqui hoje, irmãos e irmãs, meus queridos amigos, porque o exemplo da Alexandrina nos estimula, nos arrasta, puxa por nós para a imitarmos e para vivermos com ela, centrados naquilo que a Igreja diz que é o cume da vida cristã, a Eucaristia, naquilo que o Concílio diz que é o ato mais sagrado da nossa vida, é a Santa Missa. Alexandrina viveu isso tudo de uma maneira extraordinária. Então, centrados nestes dois polos, a cruz e a Eucaristia, o Calvário e o Cenáculo, para vivermos ao jeito da nossa querida Beata e sermos cristãos que levamos uma vida com mais radicalidade, mais seriedade, mais amor, mais paixão, em que Cristo se torna cada vez mais o nosso tesouro, a nossa pérola, o nosso tudo, o nosso encanto. Não posso deixar de repetir o que disse há pouco, antes das vésperas cantadas. Estamos
a celebrar este grande dia com o Papa Francisco da consagração ao Coração Imaculado de Maria. E é preciso recordar cada vez mais que esta maravilha, feita por Papa Pio XII a 31 de outubro de 1942, nasceu em Balazar. Ou melhor, veio do céu, trazida por Jesus nos seus segredos com Alexandrina. Mas foi a partir dela, fiel à palavra de Jesus, fiel aos apelos de Jesus, que fez tudo para chegar ao Santo Padre o pedido do céu, do mundo consagrado ao coração imaculado de Nossa Senhora. E foi ela e o seu diretor espiritual que tiveram esse lugar ímpar na consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. Se hoje o Papa renovou esta consagração, eu atrevo-me a dizer, tudo se deve à Alexandrina, à Beata de Balazar, porque foi fiel ao apelo de Deus e transmitiu ao seu diretor espiritual que Jesus queria assim, e transmitiu a Roma, ao Papa. Nessa altura ainda não era Pio XII, mas chegou lá a carta em 1935, e até o apelo aos nossos bispos num retiro espiritual feito, pregado, como se costuma dizer, pelo seu diretor espiritual, o Padre Mariano Pinho. E os bispos tomaram a sério este pedido e também fizeram chegar a sua palavra ao Papa, a Roma. Se em 42 sucedeu assim, se agora se renova e se repete essa consagração, foi Alexandrina que a conseguiu, com muita oração, com muito sofrimento, com muita audácia, destemida, audaciosa, sem sair do quarto ou da cama, mas amando e sofrendo, para que o mundo fosse consagrado ao coração de Nossa Senhora. Então este ato solene, vivido em todo o mundo hoje, vivido em todas as dioceses, de modo particular, diria, em Portugal e em Fátima, com a presença do Sr. Cardeal, Secretário de Estado, representante do Papa, mas em Roma, pelo Bispo de Roma, o Papa Francisco. Não foi por acaso que o Papa não é uma teimosia, não é um devaneio, não é um ato de piedadezinho, como os nossos às vezes, mas não foi por acaso que o Papa quis em Roma a imagem da Capelinha das Aparições. Já João Paulo II a quis lá por 2 vezes, para realizar também a consagração, nesse caso da Rússia, ao coração de Maria. Não foi por acaso, foi por um imperativo que vem do céu e que toca ao coração da gente, e nos sentimos impelidos a cumprir os pedidos do céu e os projetos de Deus. Mas é bonito estar em Balazar hoje. É encantador estar nesta igreja, onde repousam seus restos mortais,